Boa tarde, pessoal. Como vai? Tudo bem? Bom, como vocês já sabem, hoje nós estamos dando início à nossa primeira semana temática do 100 404. E como vocês já ficaram sabendo aí pelas divulgações das mídias sociais, né? Vamos ter uma semana repleta de palestras, no qual será de benefício para todos, alunos, professores e comunidade, ok? O objetivo dessas palestras, pessoal, vai desde o incentivo até uma ajuda emocional, profissional e até mesmo pessoal. E para começar bem a nossa semana temática, hoje eu trago um convidado muito especial. É isso aí. Vou convidar para conversar com vocês nessa nossa tarde de hoje o nosso professor de espanhol, o senhor Jairo Sansonas. E o professor Jairo, ele é nosso professor de espanhol lá do 100 404, e ele vai falar sobre um tema muito importante. Gostaria de pedir a vocês que acompanhassem e também podem deixar perguntas, elogios aí no nosso bate-papo, que no final a gente vai estar mostrando e disponibilizando aí para todo mundo, tá ok? Professor Jairo, seja muito bem-vindo à nossa comunidade do 100 404. Estamos muito felizes e satisfeitos com a sua presença aqui, mesmo que virtualmente, né? Isso é muito importante, mesmo assim, estando longe, mas tão pertinho através das nossas mídias sociais. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Cris. Boa tarde aí a todos os colegas que nos acompanham através dessa transmissão. E já tem um tempo que nós estamos trabalhando e nos encontrando, levando nossa vida através destas ferramentas. E, de certa forma, não diria assim que estamos totalmente acomodados e confortáveis com essa realidade, mas eu diria que, de certa forma, nós já nos adaptamos no quesito de uso e trazer o uso dessas ferramentas para a nossa realidade como de uma maneira funcional. E, claro, dada a necessidade, as circunstâncias, toda a situação que se desdobra no nosso contexto social, de uma hora para outra, aquilo que, de certa forma, servia apenas como uso pessoal para muita gente, passou e se tornou, de fato, uma realidade inquestionável e acredito que não tem voltas aí no quesito apenas uso fora desse contexto profissional. Estamos aqui, de fato, trabalhando, né, essa semana, esse trabalho que nós conduzimos aqui, que a escola, que o 404 e outras escolas estão conduzindo, nós possivelmente estaríamos aí presentes no nosso contexto local, desenvolvendo inúmeras atividades, talvez até um pouco semelhante no que diz respeito à essência. Bom, e aí, nessa tarde, nós temos aqui a proposta de trazer algumas ideias para ampliarmos aí o nosso questionamento, para que a gente possa ampliar a nossa reflexão, e vem com uma temática interessante, que é sobre os nativos digitais. Os nativos digitais e, por sua vez, os desafios após, né, ou pós-pandemia. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas questões. Por exemplo, eu não vou entrar necessariamente de uma maneira profunda na definição do que são esses nativos digitais, até porque essa terminologia é tão recente e cabe tanta discussão em torno disso, mas apenas dar uma ideia do que está por trás dessa proposta, do que seria, então, do que é, ou do que pensam ser esses nativos digitais, e, ao mesmo tempo, colocar aí nesse ensejo os desafios, porque cabe nesse grupo, ou nesse rótulo de nativos digitais, a nossa comunidade acadêmica, os nossos alunos. Então, além disso, os desafios que eles encontram, que já vivenciam, alguns dos quais nós compartilhamos no dia a dia com eles, e outros que também virão,
e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão no sentido de nós, por exemplo, que talvez se encaixe nesse perfil de pai, de amigo ou de membro da família que tenha aí uma certa juventude que talvez esteja inserido nesse contexto. Então, a ideia é discutirmos um pouquinho o que é que a sociedade está recebendo de uma forma direta e indireta por trás desse rótulo, dessa titulação nativos digitais, e os desafios que são lançados para essa juventude. E aí, eu estava há pouco agora comentando com a Cris, e no finalzinho, se houver um tempo, eu compartilho com vocês todo o malabarismo que nós fizemos para usar essa ferramenta agora da qual nós estamos utilizando para a transmissão, porque bem interessante, porque parece que está tudo pronto e parece que está tudo disponível, e uma das questões que nós queremos discutir nessa tarde é exatamente isso. Quando falamos em tecnologia e quando trazemos essa ideia da tecnologia como solução para as nossas vidas ou para a solução da juventude, que de certa forma é colocada como futuro da nossa nação, do nosso país, do mundo, isso, até que ponto isso realmente está pronto? Até que ponto isso realmente já vem no ponto em que podemos, assim, digerir? E aí, depois, então, eu compartilho com vocês no finalzinho. Vamos aqui fazer uma troca de ideias, tá? E aí, preparem algumas perguntas, aqueles que, porventura, sintam a necessidade. E aí a gente, então, amplia isso aí provavelmente em outro contexto, em outro ambiente, mas dentro do que está proposto aqui, do que está disponível, vamos conduzir a nossa fala, a nossa conversa dentro dessa realidade, nativos digitais e os desafios pós-pandemia. Então, eu vou compartilhar com vocês uma imagem aqui que traz literalmente a ideia de uma realidade inquestionável para nós nesse momento. Então, nós temos aí uma imagem que logo deve chegar para vocês, né, porque eu estou percebendo aqui que há um retraso aí. Ok. Bom, então, nessa imagem, ela tenta traduzir um pouco do que talvez seja a nossa realidade. Nós passamos a ouvir questões relacionadas ao estudo híbrido, a forma de trabalho híbrida, que, de certa forma, agora nós estamos ensaiando esse trabalho de uma maneira remota, e logo em seguida, creio que não demora muito, nós estaremos gradualmente voltando às nossas atividades no nosso ambiente físico de trabalho, que é a escola, e possivelmente estaremos lidando com essa realidade aí do estudo híbrido. E nessa imagem, nós temos aí uma questão interessante, que é o quadro do professor, né? A nossa lousa, o nosso quadro, a nossa ferramenta de trabalho. Então, eu sei que muitos já devem, com certeza, levantar o questionamento no sentido de gostaria muito que isso fosse a realidade do nosso ambiente de trabalho, da Secretaria de Educação, das nossas escolas públicas, mas o que eu quero nesse momento é discutir a proposta, a venda da ideia que é fornecida, que é oferecida para a sociedade. E aí, claro, esses pormenores e essas outras questões que também são tão importantes no que diz respeito à realidade, à adequação, à acessibilidade, a gente sabe que tem muita coisa a ser discutida aí, tem muito chão a ser caminhado. Então, para início de conversa, os nativos digitais, que possivelmente se encaixariam aí nessa proposta dessa imagem, vejam vocês que eu tenho alunos que recorrem e utilizam os aparelhos eletrônicos, claro, simbolizando aí Wi-Fi, tablet, o próprio smartphone e outras questões. Esse termo nativos digitais, ele surge aí com a ideia de sanar, talvez, uma classificação para aqueles que tenham nascido aí por volta dos anos 90. Já foi, em alguns momentos, discutido e apresentado como geração Z, enfim.
A verdade é que desde os anos 80, eles já costumam colocar com um rótulo diferente aqueles que chegaram ao mundo a partir dessa data. Mas é especificamente aí, a partir dos anos 90, que nós temos uma geração que realmente passa a sofrer influências, passa a então, viver mais de perto com essa realidade da tecnologia e com essas novas ferramentas que surgiram e que se tornaram populares desde os anos 90. E nós não devemos levar em conta somente a nossa realidade brasileira, porque nós temos aí muitas pessoas que estão dos anos 90 para cá, que fizeram seus estudos e que foram realmente ter acesso a toda essa disponibilidade de ofertas relacionadas à tecnologia, somente quando já estava lá na faculdade, na graduação, terminando, talvez, ou concluindo o seu curso superior. Mas, olhando como um todo, o mundo, de forma geral, levando em consideração os países de primeiro mundo, esse sim, um número maior de adolescentes e pré-adolescentes já foram, de fato, premiados ou, de certa forma, alcançados com todo esse recurso, com toda essa proposta. E, de alguma forma, independente de trazer essa colocação especificamente sobre os anos 90 e trazendo um pouco para a realidade, para a nossa realidade, hoje nós temos já, de certa forma, um número de adolescentes, crianças e uma geração, mesmo no nosso país e outros países aqui na América Latina, que sim, são influenciados e que são bombardeados e que já carregam em si, no seu perfil, e que já trazem na sua configuração de identidade a influência de toda essa tecnologia, e nesse exato momento a discussão ela caminha para um sentido da digitalização, porque uma questão é você ter uma geração, um grupo de pessoas que passou por uma influência tecnológica, mas ainda com característica analógica, e agora nós caminhamos para um grupo que, já pertencendo a essa característica de ser e de sofrer determinadas influências, já passam por uma mutação que é da saída do analógico, da tecnologia analógica para a tecnologia digital, e caminhamos aí para uma mudança de paradoxo no que diz respeito à digitalização da mente humana. E dentro dessa história da digitalização da mente humana, eu tenho outros assuntos que estão interligados, como a questão da inteligência artificial, e fala-se e tem comentado bastante nos meios de comunicação e dentro da realidade da sociedade, a chegada dessa nova tecnologia do 5G, que traz como proposta a integração, ou seja, que seria a internet das coisas, caminhando para uma realidade que até então não havíamos imaginado ou que só fazia parte da ficção científica, que seria aí o que a gente já percebe e que já se discute há um certo tempo sobre a questão dos automóveis poderem andar, poder caminhar sem os seus motoristas, enfim. Bom, não vamos delongar aqui nessa questão de toda essa parte ficcional, mas apenas esclarecendo que o que está por trás dessa rotulação de nativos digitais são aqueles que, de certa forma, ao chegar a essa sociedade, ao ser acoplado a esse contexto familiar e esse contexto social, eles são, de certa forma, influenciados diretamente no que diz respeito à construção da sua identidade. E é nesse ponto que eu quero trazer a discussão. Os novos desafios para essa sociedade juvenil, para os nossos alunos, porque aqueles que não fazem parte dos tais chamados nativos digitais são os imigrantes. E a verdade é que estamos todos, imigrantes ou nativos, nós temos um aglomerado e temos uma sociedade que agora tem que lidar com uma realidade, que qual é essa realidade? A reconstrução, a reelaboração e a reorganização do seu perfil
social através da sua identidade pessoal. Bom, por trás dessa história de nativos digitais, o mito que se comenta, ou que se faz nas redes sociais, ou que, porventura, alguns colocam como que são dotados de certas capacidades ou habilidades, não é necessariamente nesse ponto, e isso é bastante mais folclórico do que realmente voltado para a realidade. O que acontece, de fato, com os nativos digitais? Eles não têm um controle da sua identidade. Quando uma mulher começa a iniciar o seu tratamento para poder, num período gestacional, todo aquele trabalho e todo aquele acompanhamento médico começa a ser registrado em um determinado local. E ao nascimento, aquele registro permanece. Fato é que nós temos uma criança que, ao completar um mês de nascida, por exemplo, ela terá registros relacionados à sua identidade feito pelo pediatra, pelo hospital, pela família que ajudou a compartilhar nas redes, por tudo aquilo que se diz. E aí nós caminhamos para uma questão relacionada ao dossiê digital de uma determinada pessoa. Não vou entrar nessas questões no que diz respeito aí sobre o controle necessariamente, ou o que está por trás dessa discussão sobre, teremos os nossos dados coletados, as nossas informações, isso gera um ambiente de insegurança, essa divulgação em massa que existe do ódio difundido nas redes, enfim, tudo isso são temáticas interessantes e que devem ser exploradas, de certa forma, por todos nós, no que diz respeito à ampliação da nossa reflexão, do nosso próprio pensamento, da nossa concepção sobre o mundo, sobre a visão, sobre o que nós estamos constituindo para a nossa vida. O que eu quero, de fato, discutir é que o nosso adolescente, o nosso aluno, o nosso jovem, o nosso filho, ele está e pertence a um grupo que, de certa forma, é nomeado como nativo digital, mas não porque ele possui habilidades ou características que sejam superiores às gerações anteriores, que possivelmente são imigrantes digitais. Nós temos pessoas que estão em pleno vapor, num trabalho, nessa era de digitalização, dominando todas essas ferramentas com muita destreza. Então, não é essa discussão que eu trago nesse momento, mas os desafios no que diz respeito à perda de controle dos seus dados, a perda de controle daquilo que forma a sua identidade, porque a relação do ser na sociedade, ela surge a partir do momento em que eu trabalho e vou construindo uma identidade social. E essa identidade social que me ajuda nesse processo de inserção e de interação com a sociedade, para aqueles que não pertencem a essa chamada geração dos nativos digitais, de certa forma, não havia uma exposição dos seus dados, não havia uma exposição de certas informações com a mesma quantidade e especificidade que está sendo proposta ou que está sendo relacionado a essa geração a qual são chamados ou determinados como nativos digitais. Eu não vou entrar na questão bastante polêmica, inclusive aí nesses últimos dias levantado por essa apresentação da série aí da Netflix, que traz uma trilogia sobre todo esse questionamento de dados, roubo de informações, enfim, porque a verdade é que nós temos um grupo de jovens que o dossiê digital dessa pessoa, ou desses nativos digitais, ele é muito maior e ninguém tem controle sobre essas informações. Então, o que eu quero dizer é que aquela criança que, em gerações anteriores, tinha a possibilidade de, durante o processo de acompanhamento
da maternidade, ter todo o tratamento relacionado a uma doença, a uma patologia, e fazer com que isso não se tornasse público, isso, de certa forma, estava mais resguardado. Eu não sei se essa geração que enfrenta agora os desafios dentro dessa mudança e transformação global relacionada à digitalização, eu não sei se eles terão problemas no que diz respeito a todos esses dados e essas informações da sua vida desde o nascimento. Como nós sabemos que há toda uma ideia e todo um questionamento sobre venda de dados, de informações relacionada a cada cidadão, e não somente a estes que nasceram ou que são rotulados como nativos digitais, eu não sei se essa geração, além dos problemas que eles terão que enfrentar, dos desafios, se porventura eles irão se deparar com situações onde o currículo dele, ao ser enviado para uma determinada empresa, venha a ser automaticamente selecionado por um processo automático, porque consta no dossiê digital, ou seja, que aquela coletânea geral de informações a respeito de determinadas pessoas, consta que ele tem uma doença, uma patologia, e que, porventura, vai desenvolver um quadro clínico X, Y, que não oferece o potencial que não caberia dentro do diagnóstico de provisões daqueles que, porventura, vêm desenvolver certas doenças ou coisa do gênero. Então, não vamos aqui também entrar nessa ideia, até porque são projeções, mas apenas deixando claro que isso é uma possibilidade em potencial dentro de uma realidade a qual nós estamos vivenciando. Bom, então, os desafios que eu basicamente coloco aí como imediatos e vamos discutir dentro da nossa realidade, dentro do que, de certa forma, seria palpável para nós, professores, para nós, educadores, e para nós, pais que temos filhos e que pertencem a essa geração e que estão inseridos a esse contexto, né? O maior desafio, e não é somente deles, mas de certa forma também é um desafio que é lançado a todos nós nesse caminho da digitalização, é trabalharmos com o conceito de verdade. O que é, de fato, a verdade aí, para que nós, então, possamos levá-los e adequá-los a certa realidade. O que é a verdade? Como, então, trabalharmos essa verdade em meio a tantas fake news, em meio a tantas notícias que antes não faziam parte do trabalho do ser, porque ele não estava bombardeado, ou ele não estava acometido por tantas informações. E aí, nós temos um trabalho maior. E eu fico extremamente preocupado com relação ao que nós devemos fazer, ou o comportamento a ser assumido dentro dessa nossa sociedade, porque parece que o mais difícil é fazer a adequação a esse novo ambiente tecnológico. Parece que o mais difícil é manter a disciplina ou manter determinada conduta nesse arranjo com todos esses agregados de tecnologia. Colocarmos diante de uma realidade como essa, que só era palpável para quem estava, talvez, numa graduação ou num ensino de estudo à distância, e, de repente, isso se torna uma realidade para o nosso adolescente. E isso se torna uma realidade para o nosso jovem que está terminando o seu ensino médio e que, de certa forma, ele está em busca dessa inserção no mercado de trabalho. E aí fica o questionamento no que diz respeito a todas essas colocações, porque se nós observarmos bem, a sociedade vem passando por uma mudança significativa, dada essa conjuntura e toda essa situação em que nós estamos vivendo aí de pandemia, e todo esse problema, e toda essa situação catastrófica, mas nós temos como objetivo maior
estabelecermos, primeiro, o ajuste no que diz respeito à nossa própria conduta, no que diz respeito ao nosso próprio comportamento, como lidarmos com isso, como trabalharmos de maneira eficaz, como mantermos a nossa vida, de certa forma, em equilíbrio, saudável, e tantas outras coisas que nós temos para resolvermos, quando, na verdade, eu tenho um contexto social passando por mudanças significativas, e eu tenho agora como desafio encontrar aquilo que é verdade para mim, aquilo que é verdade dentro da sociedade que, porventura, parece e que está enlouquecendo, entende? E como eu vou, então, como que eu vou me orientar? Qual é o caminho que eu tenho a seguir? Será que eu, enquanto educador, enquanto pai, enquanto cidadão, já estou realmente a par de todas essas ferramentas e todas essas faculdades e todo esse cuidado para que eu possa me conduzir e, ao mesmo tempo, orientar aquele que está ali a mercê das minhas orientações, das minhas indicações? Então, quando falamos em transformação dessa nossa sociedade e, ao mesmo tempo, também nos deparamos com toda essa circunstância que nos traz essa mudança imediata, nós nos deparamos com esse grande desafio, que é definir, ou pelo menos ter com clareza, o que é verdade. A verdade, dependendo do ponto de vista ou da dimensão dos fatos que estão em observação, ela pode ser definida e ela pode ser encarada de maneira totalmente diferente uma da outra. Nós que talvez não pertençamos a esse grupo chamado nativos digitais, nós com certeza olharemos para determinados fatos e vamos encarar certos desafios com uma perspectiva diferente dessa juventude, que nesse exato momento sofre uma influência muito grande no que diz respeito da construção da sua identidade. O que eu quero dizer com isso é que o conceito de privacidade que aqueles que não são considerados nativos digitais têm em relação à vida é muito diferente daquela geração que é possivelmente chamada de imigrantes digitais. Basta nós olharmos com uma certa cautela a exposição que esse grupo, que está nessa faixa etária, faz da sua própria vida ou de determinadas questões. É porque, no seu contexto e na sua formação de identidade sobre o que é privacidade, ele não concebe privacidade nos mesmos termos que nós, ou que talvez aqueles que não pertencem a essa geração de nativos digitais, porque tiveram outros filtros, porque tiveram e sofreram uma influência na sociedade diferente dessa, que é uma influência propriamente dita e difundida através dos mecanismos digitais. Então, nós entramos num conflito e num dilema sobre determinadas posturas, sobre cobranças, sobre apontamentos e direções de caminhadas e do que vamos fazer ou do que deve ser seguido, porque nós temos uma concepção sobre valores, sobre verdades, sobre privacidade, sobre determinados conceitos que fazem parte da integração social, que essa juventude que nasce a partir dessa influência ou que nasce sob esse rótulo de nativos digitais, eles concebem, compartilham dos mesmos pilares, das mesmas ideias de formação, porém, eu diria que com certas arestas ou com determinadas colocações que talvez não são cabíveis para a nossa geração. Falo isso com relação à sexualidade, com relação à droga, com relação à concepção de divindade, do que é Deus, do que é sagrado, sobre a prática litúrgica de determinadas religiões. O que determinados grupos e gerações anteriores aceitaram, propagaram, difundiram e trouxeram para si na construção da sua identidade, para o seu perfil pessoal, e através dessa construção de identidade e desse perfil, levaram isso para uma exposição no que diz respeito
a integração social, esse grupo que faz parte dos nativos digitais, o que nasceram sobre essa influência, o concebem de forma totalmente diferente. E aí já entramos no campo do conflito, entramos no campo da desavença. E, claro, nós, professores, educadores e pais, temos esse desafio de lidar com essa realidade, temos o desafio de lidar com toda essa dificuldade. Olhando por esse ângulo, essa imagem, e analisando as dimensões e proporções diferentes, o quadrado, o círculo ou cilindro, ele são concepções diferentes para quem tem visões diferentes. Para que possa ilustrar um pouco do que eu estou falando para vocês, eu vou dar um exemplo do que acontece aqui na minha casa. Eu tenho 2 filhos e uma tem 7 anos e o outro tem 1 ano e 7 meses. A diferença deles é de quase 2 anos. E a minha filha, que nasceu há 7 anos atrás, assim que ela começou o processo de interação social, ela foi bombardeada por todos esses desenhos da Peppa Pig, a Galinha Pintadinha, mas ela assistia e tinha acesso a essas informações por meio diria assim, do DVD. Todos esses aparelhos, de certa forma, estavam ali oferecendo essa questão por meio do DVD. Já o meu filho, que tem apenas 1 ano e 7 meses, e que não tem exatamente 8 anos exato de diferença, ele já não conheceu o aparelho DVD. Ele já chegou à nossa casa e já não fazia parte do nosso contexto o aparelho de DVD. Entende? Então, a relação dele, no que diz respeito, o que eu quero esclarecer para vocês é que, em menos de uma década, uma geração estava ainda acometida no que diz respeito a armazenamento de dados, a configuração, a manipulação de equipamentos e informações armazenadas em aparelhos e todo o aparato tecnológico, mas, de certa forma, ainda com características analógicas. E aí, o que eu quero, nesse exato momento, é dizer que, em menos de uma década, eu tenho já um grupo que já nasceu com todas essas informações disponíveis nas nuvens, entende? Para que assim pudesse trabalhar e assim pudesse obter o maior êxito possível aí de informação e de apropriamento de determinadas informações. Então, isso interfere na concepção no que diz respeito à definição do que é sólido. E aí, claro, nós vamos trazer aqui alguns filósofos que nos apresentam ideias como a sociedade líquida, como o desfazer desse contexto do sólido, do durável, do palpável, para aquilo que está disponível em característica imediata. Nós ainda pertencemos e temos grande parte dos nossos educadores que consideram importante fazer o armazenamento dos dados em pendrive, ter um backup para que possa garantir. Os nossos alunos, de certa forma, essa geração, ela já está muito acostumada com a ideia das nuvens. Ela, então, nem cogita a ideia de ficar presa a determinados equipamentos. E, por mais que isso possa parecer insignificante, isso tem uma mudança significativa no que diz respeito à alocação desse ser dentro da sociedade. Ou seja, se nós buscarmos com grande exatidão sobre a definição e a colocação do ser, da inserção do ser na sociedade, dentro dessa pirâmide social, nós temos uma geração de imigrantes digitais que pertenciam a uma determinada concepção, pertencia a um determinado grupo de valores, diferente dessa nova geração que concebe, que visualiza o mundo com valores diferentes, que muitas vezes são interpretados por nós, dentro de uma sociedade, como deturpados, destruídos. E a pergunta é, será que de fato é? Entende? Como lidarmos com determinados questionamentos que adolescentes e jovens
trazem para a gente como bissexualidade. E que estão, onde é que eles aprendem, onde é que são, de certa forma, orientados a respeito disso? Acompanhando basicamente os desenhos animados das crianças, você consegue perceber que todas essas temáticas relacionadas à espiritualidade, à concepção de valores, estão inseridas de maneiras objetivas ou subliminares, e que essa temática já faz parte da discussão e construção dessa juventude que acompanha essa formação e que acompanha essa constituição por meio dessa exposição dos recursos tecnológicos. E aí nós temos conceitos, como trabalharmos a adequação do jovem, os desafios, qual, na verdade, é o grande desafio para a juventude. Eu tenho alunos que estão saindo e concluindo o terceiro ano do ensino médio, nesse exato momento, e eles tiveram o terceiro ano, e vão ter, talvez, o terceiro ano, concluído dessa forma, com essa proposta híbrida, com essa proposta de estudo remoto. E todos sabem da importância e da significância que existe na formação de um terceiro ano, a importância, as comemorações, a festa, a significância da interação social. E aí nós temos dizeres e frases que, porventura, trazem essas determinadas colocações. Você está onde precisa estar, apenas respire. Será que é isso que nós temos, então, que colocarmos como lema para a nossa vida, que nós estamos, de fato, no lugar onde precisamos estar, ou que nós estamos no lugar onde Deus queria que nós estivéssemos? Entende? Precisamos ir além na compreensão e no que diz respeito aos valores que permeiam a formação dessa sociedade. Porque os nossos alunos, com certeza, vão lidar com realidades palpáveis como essa que nós temos. Veja, por exemplo, essa matéria. Aí diz claramente que 120 mil funcionários da Prefeitura de São Paulo já estão, de certa forma, com uma definição para que o seu trabalho seja remoto. Ora, se eu tenho uma grande quantidade de pessoas que já não voltarão para os seus empregos fixos, com certeza, colocando isso numa proporção muito maior, eu tenho uma grande quantidade de escritórios, eu tenho uma grande quantidade de atividades que diz respeito à rotina administrativa que já não existirão. E isso faz desaparecer determinados estágios. Isso faz desaparecer determinados recursos e possibilidades para aquele jovem que pleiteia ou que imagina que teria um estágio. Como será a inserção desse jovem no mercado de trabalho? Ele vai, então, fazer uma seleção para os próximos trabalhos utilizando o computador, ele dispõe de todas essas ferramentas, ele dispõe de todo esse recurso tecnológico, vai fazer parte, então, do jovem que vai trabalhar, possuir todo esse aparato tecnológico, possuir todas essas habilidades para que ele possa, então, ascender e trabalhar e buscar a sua inserção no mercado de trabalho, possuir ou ser dono de todos esses recursos e que em busca e em nome dessa primeira oportunidade de emprego, ele é, de certa forma, voluntário e patrocinador, para que assim ele possa ser inserido e permanecer no contexto social, então, galgando o seu primeiro emprego, seria como lidar com isso, né? Como lidar com essa realidade? Como trabalhar com essas ferramentas dentro de uma concepção onde não temos o apoio por parte do governo e da estrutura governamental no que diz respeito à educação. Nós esperamos que o Estado venha com uma proposta para que assim possamos alcançar essa juventude, para que assim possamos, então, trabalhar com essa nova concepção, com essa nova formação de ser, com essa nova visão de identidade social que adentra e que procura integrar-se à sociedade. Nós não temos um governo que apoia a formação, a estrutura, que apoia a formação dos professores. E aí, claro, seria cabível para um outro momento a discussão sobre qual o papel da escola, qual o papel do educador nessa atual conjuntura, onde
a sociedade, de certa forma, é levada a acreditar que a tecnologia é a resolução dos problemas, onde essa sociedade é levada a acreditar que o acesso aos mecanismos tecnológicos são o que nós diríamos aí, o que nós precisamos para salvar, então, o mundo. Será? Será que realmente é a tecnologia? Aí, claro, que nós adentramos em outras questões, aqueles que levantam a bandeira contra o capitalismo. Alguém consegue apontar uma outra solução imediata? Entende? Então, há tanto o que se discutir a respeito disso, que se nós enveredarmos por todas essas vertentes, por todas essas vértices que estão relacionadas, nós perdemos a propriedade da discussão real. E a discussão real é o que vamos fazer nesse exato momento, nessa atual conjuntura, onde nós temos um jovem que, ao ser concebido, ao participar dessa sociedade, ele tem uma visão do que é a sociedade influenciada pela mídia. Ele tem uma visão do que é a sociedade influenciada pelos mecanismos digitais e pela inteligência digital. Ele é um jovem que construiu determinados parâmetros de julgamento sobre o que é certo e errado através de ferramentas que contribuíram por meio de algoritmos. É um jovem que usa TikTok. É um jovem que está acostumado com uma sequência de vídeos que não obedece uma lógica, mas que obedece à necessidade de ser correspondido o seu anseio, de ser correspondido à sua ansiedade, de ser correspondida a essa necessidade imediata. E aí nós temos o desafio de trabalharmos na concepção da integração, na conciliação dessa juventude que é rotulada como nativo digital e que muitos acreditam que pelo fato dele ser nativo digital, ele já nasceu dotado de certas habilidades, ele já nasceu dotado de certa capacidade tecnológica, porque ele não lê manual, porque ele acompanha o desenvolvimento e o uso das ferramentas com a interação. É uma outra metodologia que está disposta a errar, que não tem medo da exposição do erro e que não mede consequências no que diz respeito à exposição ou se expor diante desses erros. E aí nós nos deparamos com uma realidade onde nós encontramos determinadas situações que nos causam espanto e que geram questionamentos sobre aberrações, como que uma pessoa é capaz de fazer determinada exposição. Será que lhe falta filtro? Que ele não tem bom senso? Quem não percebe essa realidade? Isso somos nós, talvez, imigrantes digitais, que concebemos a nossa formação e visão de mundo a partir de uma hierarquia, talvez, permeada por tecnologia, mas que, de certa forma, ainda com uma estrutura analógica. Agora, essa nova maneira de pensar, de ver, julgar e questionar determinadas questões já está permeada, influenciada e contaminada por isso que nós chamamos de digitalização, por algoritmos, por sequência que atende a um anseio, prazer, e nada relacionado àquilo que era estrutural. Nós fazemos, muitas vezes, as comparações entre o formato de como geração Y ou geração tal fazia pesquisas. Porque essa geração não sabe, eles sabem fazer ou utilizar recursos relacionados a aplicativos. E aí nós temos, por exemplo, como desafio para essa juventude, ou para educadores, ou quem vai trabalhar com essa juventude, reforçar e trabalhar elementos que estejam relacionados a essa construção da identidade do ser. Porque o que exige para esse novo trabalho é exatamente tolerância. Nós, como, por exemplo, professores, a maioria que talvez esteja acompanhando essa exposição, percebemos o quanto está sendo exigido de nós, nessa adaptação, ter tolerância. Nós, muitas vezes, nos tornamos intolerantes quando uma informação chega pelo WhatsApp, que um minuto depois ela muda e chega totalmente diferente. Para os nativos digitais, isso é uma realidade comum,
porque eles não estão presos a essa concepção da durabilidade. Eles não estão presos a essa concepção de que o certo é algo sólido. Eles estão certos porque fazem parte da sua constituição como imagem de que eles têm de si mesmo, o líquido, aquilo que se dissolve e que está nas nuvens, que é um local que não é apalpável. E a certeza de que se algo é novo, é importante, sempre estará disponível. E nós, que talvez não pertençamos a essa geração nativos digitais, e que somos talvez os imigrantes, e que estamos lutando por uma adequação dentro dessa realidade, ainda procuramos meios e formas de mantermos garantias. Aí eu retomo aquela colocação, o conceito de garantia, o conceito de segurança. Nós temos uma visão sobre segurança. E essa nova geração, que não tem controle sobre os seus dados e que não tem o menor controle sobre aquilo que vão divulgar a respeito deles, eles têm uma concepção diferente sobre o que é segurança e o que é durabilidade. E nós estamos aí para intermediar esse conflito de visão e de interesse. Então, o desafio para os nativos digitais seria, de certa forma, entender com a paciência que eles não têm aquilo que nós queremos passar como valores, como algo importante, mas que não está na linguagem. Eu estou acompanhando o desespero da nossa educação dentro dessa temática gamificação. É importantíssimo, é algo que a juventude dá muito valor, mas temos que ter um olhar peculiar sobre o que está por trás da proposta do jogo. A vida, ela tem um ensejo e um ensaio que nos permite fazer análise dentro de uma perspectiva do que é o jogo, mas a vida em si não é necessariamente só um jogo. E nós sabemos, e quando falamos de jogos, nós percebemos que o comportamento de cada um dentro de um determinado jogo é bem diferente daquela imagem que talvez ele expõe ou sustenta através de uma bandeira. Nós estamos num período de transição, com oferta de estudo híbrido, com um bombardeio de propostas de recursos tecnológicos para gamificação, para ganhar alunos como se a educação fosse um produto e como se o aluno fosse o nosso cliente em potencial. Então, nós temos, além de todos esses desafios, entender quais são os desafios desses nativos digitais e entender quais são os desafios dessa juventude que parte para um mundo do qual eles não têm domínio e controle nenhum daquilo que se constrói a respeito deles. Porque nem sempre a imagem e a fotografia que eu posto no meu Facebook vai configurar aquela imagem que eu imagino que seja o que eu gostaria. Porque são aqueles que vão se apropriar dessa imagem que de fato vão construir uma imagem desse meu dossiê digital ou dessa minha identidade digital. E quando eu não tenho a maturidade suficiente para receber da sociedade o retorno que ela me dá dessa imagem a qual eu produzi ou dessa proposta a qual eu levei para as mídias ou para esse meio, eu começo a sofrer a depressão, eu começo a sofrer com a angústia, porque a mídia ou a sociedade me dá um retorno que contradiz a expectativa que eu havia então imaginado. Diante disso, é que nós devemos reavaliar aí propostas como essa do novo ensino médio. Como, então, o jovem vai se preparar? Claro, ainda não está claro todas as formas e qual, de fato, será o modelo desse trabalho. Nós temos, por exemplo, o desafio de uma nova seriação. Nós estamos passando por uma transformação na proposta do ensino médio e, diante de fala de alguns políticos, nós entendemos claramente que a proposta que atende ou que atenderia aqueles mais necessitados vai deixando cada vez à margem aqueles que realmente precisariam de um apoio. Porque quando nós ouvimos propostas que trazem a ideia de transformar ou simplesmente colocar a educação como um produto ou de rentabilidade dentro de uma proposta na visão capitalista, aí, de fato,
nós estamos longe daquilo que seria o ideal para alcançar o ser humano, o ideal para ajudá-lo no processo de formação e adaptação para que ele, então, se sinta aceito. Porque o ser humano, ele traz consigo, basicamente, três situações que o colocam diante de um medo ou de determinadas exposições. O medo de ser, de fato, atingido no que diz respeito à sua pessoa, o seu eu. O medo de que aquilo que são propriedades, então o emprego passa a ser uma propriedade. O medo de perder o emprego já não é mais um fantasma distante, é uma realidade latente. E uma terceira situação é quando passa a ter medo de ser excluído. Então, nós estamos lidando com uma sociedade num processo de transformação onde temos que lidar com essas situações. O medo daquilo que, a insegurança quanto àquilo que eu vou constituir a respeito da minha imagem. O medo e a insegurança sem saber se eu conseguirei ou terei um local ou se eu serei alocado nessa sociedade. E, por fim, a exclusão dessa própria sociedade. Eu pertenço, de fato, a esse mundo? Eu me sinto, de certa forma, excluído de todo esse processo. Então, nós precisamos compreender, como eu havia dito no início, que a proposta não era, de fato, discutir as características que determinam o que é um nativo digital, até porque isso é um termo que foi, vamos dizer assim, constituído para criar um determinado rótulo. E em torno desse termo, eu tenho o mito. E aí, diante de uma difusão equivocada do que essa terminologia traz e o mito, eu passo a também constituir uma visão equivocada do jovem. Eu passo a constituir que o jovem tem a capacidade de acompanhar com muita facilidade todas as tarefas e todos os trabalhos e toda essa inovação tecnológica que vem bombardeando o sistema de educação, e eu me sinto, às vezes, como profissional da educação, ofendido porque eu recebo o retorno de que o aluno não consegue ficar exposto 3 horas perante os equipamentos ou perante todas essas ferramentas para estudar. Mas aí, em contrapartida, eu tenho uma convivência na sociedade onde eu percebo que o garoto consegue ficar 6, 7, 8 horas jogando. Ele consegue virar à noite jogando, mas ele não consegue lidar com 30, 40 minutos, que é o que nós discutimos, como trabalhar para que o jovem fique preso à minha aula, que dura 40 minutos e que talvez eu tenha 30. E basta nós olharmos para a concepção de como essa mente está sendo construída, onde, por exemplo, ele está acostumado a acompanhar vídeos no TikTok e que esses vídeos são inseridos no seu perfil de acordo com os algoritmos e que vão estar relacionados àquilo que são anseios e muitas vezes programados de maneira subliminar. Como que eu vou competir com isso? Através de um discurso, muitas vezes, de uma retórica que exige determinada disciplina e concentração. Então, é querer demais que eu tenha uma juventude que se prenda a 30 minutos de uma aula expositiva ou de uma fala como essa, a qual nós estamos desfrutando nesse exato momento. Nós talvez tenhamos a disponibilidade, porque a nossa concepção, inclusive de origens e características analógicas, nos colocaram diante disso. Para quem tinha paciência de tirar a poeira de uma enciclopédia Bassa e aguentava o peso de transportá-la da estante para a mesa, 30 minutos diante de uma tecnologia como essa, ar-condicionado, ventilador, é uma maravilha. Mas para o jovem que nunca viveu essa realidade, para uma mente que, quando eu olho para o meu filho, que tem 1 ano e 7 meses, e que ele não tem paciência de esperar a propaganda no YouTube, ele pega qualquer controle que está sobre a mesa e aperta desesperadamente para pular. Isso porque a TV não é touchscreen, senão ele já apertaria ali como faz no celular, em outro equipamento, porque ele não tem paciência de esperar 1 minuto ou 30 segundos de um comercial, de uma propaganda. Então, nós estamos lidando com essa concepção de mundo, com esse nativo digital que não é superdotado no que diz respeito às regras ou diria, às técnicas relacionadas à tecnologia. Ele, na verdade, nós temos um elemento extremamente interessante a ser observado.
os adolescentes aí na faixa de 12, 13, foram os que mais ensinaram os professores nesse processo de adaptação da pandemia, no que diz respeito a jogos, no que diz respeito a vídeos, a transmissão, porque é o que eles fazem, é o que eles conseguem através dos equipamentos, fazendo aí a transmissão de jogos daquilo que lhe interessa, dentro dessa realidade. Em contrapartida, preencher o formulário do Google é um desespero. Ele te aciona no WhatsApp, através da família, pede ajuda aos universitários e cria determinadas situações onde você não consegue entender como que ele consegue tirar determinadas situações de equipamentos que nem têm tais recursos tecnológicos e ele cria vídeos, e ele participa, ele cria jogos, e, no entanto, no que diz respeito a essa situação, ele não consegue, então, acompanhar, não consegue te dar o retorno. Então, a proposta nessa discussão é os desafios lançados pós-pandemia para os nativos digitais, de certa forma, não são desafios propriamente ditos para eles, são os desafios nossos, enquanto sociedade. Eles estão sobrecarregados com desafios que diz respeito à preparação da sua formação cultural, intelectual, à adequação e aquisição das ferramentas e habilidades necessárias para que assim possam ser inseridos no mercado de trabalho e por diante, mas também, por outro lado, temos nós, enquanto pais, família, professores, que muitas vezes acreditamos que apenas colocá-los diante de toda a parafernália e o aparato tecnológico será o suficiente. Então, precisamos entender, na verdade, uma releitura de quem é esse ser que eu estou lidando, quem é esse ser que se apresenta diante de mim, porque ele traz também consigo necessidades humanas, ele traz as suas carências, ele traz os seus valores, ele traz as suas qualidades, e são os nossos filhos amados, e são os nossos sobrinhos amados, e são os nossos alunos queridos. Então, nós estamos lidando com uma juventude que não tem a menor ideia do que realmente vai acontecer na vida deles. Eles não sabem até que ponto, diante de todas as ameaças que nós temos na sociedade, sobre a extinção do que é uma aposentadoria. O governo e a sociedade em altos níveis já falam sobre propostas e questões de trabalhos onde não exista mais contrato diria, anual, são contratos de horas de serviço. A apresentação nesse novo formato, nessa nova estrutura de trabalho, ela traz, além de muitos benefícios, grandes desafios que não condizem com a nossa realidade, porque são traçados, primeiramente, pensando numa elite, primeiramente, pensando num grupo que possivelmente faz parte daqueles, os selecionados dentro da própria sociedade. E nós lidamos com um grupo que, de certa forma, já está à margem. Não precisamos de muita informação para sabermos que nossos jovens, ao preenchermos o formulário de um estágio, ele omite o endereço da cidade onde ele mora. Ele coloca, muitas vezes, o endereço de um tio que mora numa cidade diferente daquela que é da periferia. Isso talvez possa não acontecer com muita clareza aqui dentro do Distrito Federal, mas para quem mora em favela, comunidades, quem mora em morro, ele não pode dizer que ele mora. A empresa não seleciona para o estágio, a empresa não seleciona para o trabalho, a empresa não seleciona porque eles criam aquele rótulo, aquela imagem de que ele vive cercado, influenciado por bandido, possivelmente ele será um bandido, entende? Ou que ele vive em umas condições onde a situação dele não favorece o trabalho ou a inserção dele naquele grupo social. Haja vista a fala do ministro, recente, a mais recente das absurdas, que já foram colocadas aí, de que até entende, né, que é interessante o pobre, entre aspas, pensar em ascensão cultural, mas que não é uma realidade política, e nós sabemos que não é uma realidade de interesse de política do Estado. Mas aí entraríamos, então, em outro nível e outro interesse. Nós temos aqui o desafio de trabalharmos com a concepção do que é verdade, a concepção de valores. Nós temos o desafio para, então, trabalharmos com uma reinvenção, uma revalorização do que é o ser humano,
E aí eu gostaria de refletir sobre essa fala de Foucault, quando ele diz para nós que a verdade é uma produção histórica e, portanto, de fácil alteração, segundo a atuação de determinados mecanismos jurídicos de poder. Então, se nós não temos a ferramenta, ou desconhecemos a ferramenta, para então anunciarmos a verdade, quem dará valor àquilo, ou à sua fala, ao seu discurso? Quando eu digo isso, eu estou questionando o que nós temos como realidade na nossa sociedade e no nosso processo de formação. Quando nós abrimos a boca em uma sala de aula para perguntarmos ao aluno quem gostaria de ser professor, aí nós encontramos a realidade. Quem gostaria de ser professor? Quem pensa em ser professor? Entende? Então, aí nós estamos lidando com verdades históricas, verdades que são baseadas em conjunturas. Nós estamos lidando com determinada situação. Um ou outro que talvez tenha se despertado, que talvez tenha maturidade, ou que talvez enxergue uma realidade diferente da maioria, talvez diga com toda a segurança que ele tem aptidão por escolher o magistério. Porque, na verdade, se nós fizéssemos essa pergunta dentro da própria categoria do magistério, para muitos hoje, quem gostaria de continuar sendo professor? Nós temos a possibilidade de mudar. Olha, a partir de hoje você pode mudar, você pode ser transferido para aquele órgão público, você não precisa mais dar aula. Nós teríamos uma evasão em massa. Então, temos dificuldade de discutirmos o que é evasão relacionado, por que os nossos alunos estão evadindo, por que estão fugindo, por que a sociedade foge da escola, por que o nosso aluno, entre aspas, foge do saber, por que ele foge de mim, por que ele foge da minha aula, entende? Nós temos aí como desafio para essa juventude fazer com que ele entenda por que ele foge de determinadas situações onde nós acreditamos que aquilo deveria ser a verdade conceitual e mais apropriada, entende? Então, eu quero fazer uma colocação aqui para vocês, na verdade, provocar um pouquinho aí, porque eu acredito que o nosso tempo já esteja estourando, né? Não sei quanto tempo de fato temos aqui. Bom, aqui eu tenho a exposição de uma pessoa, né, que está morando em outro país, é uma brasileira, e que agora, dentro dessa fala sobre as mudanças e as questões aí diante dessa circunstância em que nós estamos vivendo, ela coloca e diz que o trabalho remoto é uma coisa fantástica, porque ela está na Indonésia e consegue gerenciar uma equipe de trabalho aqui no Brasil, entende? Então, nós temos uma mídia que vende determinadas colocações e é essa que a nossa juventude compra. E é essa que a nossa sociedade compra. Se nós fizermos hoje, por exemplo, uma enquete para descobrirmos a quantidade ou o nível de professores que estão frustrados com o empenho que tiveram para o trabalho, para a produção de aulas, entende? Talvez beire aos 80%, porque muitos se empolgaram com toda essa proposta do recurso tecnológico, com o desafio, fizeram investimentos em equipamentos, prepararam aulas, doaram aquilo que realmente existe de bom, de qualidade, de formação e de capacidade. E, detalhe, por que isso afeta e por que isso machuca? Porque a sociedade de hoje, ou a mente que está sendo oferecida para ser construída e aceita para essa sociedade, não é que ele tem que abraçar e que ele tem que valorizar e te dar o retorno. Está na nuvem. Se você deu uma aula, sinal de que aquilo deve ser gravado e eu acesso se algum dia for interessante. Entende? E nós não estamos preparados para essa oferta. Nós não estamos preparados para essa realidade. Mas o nosso aluno que pertence a essa concepção de nativo digital, ele tem uma concepção e uma forma de valorizar diferente da nossa. E aí eu me sinto ofendido, porque o meu trabalho não foi reconhecido, não foi valorizado. Então, nesse processo de mudança e transformação e de desafios pós-pandemia, nós temos
aí os nativos digitais, que são, primeiramente, rotulados, são construídos à imagem de nativos digitais, ela me preocupa mais para nós que somos imigrantes do que para o próprio nativo. Porque o nativo é aquele que já tem plena consciência de que não controla nada. Ele tem consciência de que tudo aquilo que foi publicado na rede não se apaga. Nós é que temos, na verdade, um grande desafio para lidarmos com essa realidade, para então trabalharmos com essa novidade ou com essa nova forma de ver o mundo e essa nova concepção de ver o outro, entende? E aí nós temos uma longa caminhada sobre questionamentos que envolve todos os nossos pilares relacionados à ética, à moral, à concepção religiosa, à concepção de verdade e visão de mundo. Porque, como eu havia colocado para vocês no início da nossa fala, nós temos um grupo, e no caso os nativos digitais, que são aí, de certa forma, os que realmente estão sofrendo com todo esse bombardeio, com toda essa situação de serem assediados, porque, de certa forma, eles fazem parte do futuro, eles fazem parte da geração futura. E por fazerem parte da geração futura, eles estão aí como, eu diria, os primeiros, né? Ou aqueles que, de certa forma, fazem parte do objetivo principal na transformação. Então, eu vou finalizando a minha fala por aqui e abrir aí para as perguntas, né? Aqueles que, porventura, queiram fazer algo relacionado aí ao que foi dito. E como eu havia colocado para vocês, eu não tinha, em momento algum, nesse primeiro instante, discutir essas questões especificamente relacionadas à informática, não é a minha área. A minha área de formação é na área de linguagens. Eu estou dentro do grupo de áreas, né, de linguagens e suas tecnologias. E aí, a proposta, a discussão é analisarmos a nossa própria fala, analisarmos a nossa própria expressão como quem sou eu nessa sociedade, quem sou eu analisando o outro nessa sociedade, quem é esse outro que se apresenta diante de mim com essa forma de se expressar, que são todos os recursos e as influências tecnológicas. Porque nós não podemos desconsiderar que a presença desses mecanismos que trabalham com todas essas concepções ligadas à digitalização, elas vão, de certa forma, influenciar nas leituras que nós fazemos do mundo. E tendo a linguagem como um mecanismo e a forma de se expressar, eu acredito que aquele que não consegue ser compreendido ou aquele que não entende a colocação feita pelo outro, pelo próximo, ele entra num processo de angústia. E a nossa maior dificuldade durante esse processo de isolamento é a ausência da comunicação. Nós temos um problema a ser resolvido no que diz respeito à comunicação, principalmente nessa que diz respeito a mim, e principalmente nessa que diz respeito ao outro e com o todo. Porque quando nós analisamos, e se nós pensarmos de uma maneira muito rápida, que para nós nos comunicarmos com Deus, precisamos, entre aspas, dos intermediários, sejam eles os representantes ou as religiões, já temos aí um grande obstáculo a ser superado, porque a pergunta é, a qual representante eu recorro? A que representação litúrgica eu recorro para fazer, então, essa comunicação com o divino? E aí eu tenho o desafio de lidar com outro ser na sociedade que encara e que tem uma concepção sobre o divino, sobre a sociedade, sobre a minha pessoa, muito diferenciada dessa que eu acabei formando, porque ele está, de certa forma, bombardeado por uma situação da qual nós, que somos imigrantes digitais, não vivenciamos, entende? E por isso que nós, talvez, não consigamos entender a dificuldade dessa relação com o livro e a facilidade de relação com os aparatos tecnológicos, porque eles são tão atraentes
Quem vai vencer essa guerra? Entende? Qual é a fonte que nós devemos, então, nos basearmos para conduzirmos a nossa vida? Qual é a bússola desse nosso trabalho? Eu preciso me enxergar dentro dessa realidade para, então, poder enxergar o outro dentro dessa nova realidade. Professor Jairo, gostaria de agradecer aqui a sua palestra, muito esclarecedora. Em poucas palavras, você abrangeu, né, todo o pensamento que nós temos hoje com relação a essas dificuldades, né? E em pouco tempo você conseguiu transmitir para o nosso público as dificuldades não só do professor, como você mesmo citou aí, né? Mas também dos nossos alunos. Temos aqui até um comentário que eu achei interessante, gostaria de compartilhar, né? A partir do momento que você falou que ali os nossos filhos ou os nossos alunos, eles têm aquela dúvida com relação a ser professor, né? Então, em um país onde a educação é desvalorizada, infelizmente, não somos a melhor carreira, ou aquela que nossos filhos ou alunos almejam, e realmente, né? E você conseguiu abranger esse tópico aí, foi muito, muito, muito interessante. Né? Todos nós aqui, participantes, conseguimos entender, você falou de uma forma clara, né, usou palavras bem... palavras assim que puderam esclarecer o objetivo dessa sua palestra. Então, nós sabemos que estamos passando hoje por mudanças profundas que foram geradas, além de geradas, aceleradas, a partir desses eventos inesperados, né, que afetou alunos, professores e demais sociedade, e você conseguiu mostrar isso. Né? Mostrou para nós que a palestra do novo coronavírus transformou a vida de inúmeras pessoas, né, em inúmeros aspectos, inclusive o do sistema educacional. Muito obrigado, sua palestra foi sensacional. Nós aqui, do 100.404, vou fazer o meu agradecimento em nome da direção. Quero agradecer, né, a sua palestra, agradecer por você ter aceitado aí o nosso convite, né, e, assim, a minha convivência com você foi muito pouco, mas eu não imaginava que você tinha uma bagagem tão, assim, como é que eu vou explicar? Tão apropriada, né? Uma bagagem, assim, tão ampla que pudesse nos ajudar num momento tão difícil. E eu acredito que não foi só eu que tive essa impressão, todos os nossos colegas também tiveram. E tomara que essa pandemia passe aí, né, professor, mais rápido para a gente estar junto logo lá na nossa escola. Muito obrigada. Gratidão, obrigado.